Olá irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. O ano jubilar é uma tradição sagrada na Igreja Católica, um tempo especial dedicado à reconciliação, à remissão dos pecados e à renovação da fé. Suas raízes estão nas Escrituras, onde, no Antigo Testamento, o jubileu era um ano de descanso para a terra e de perdão das dívidas, simbolizando um recomeço. No contexto cristão, é uma oportunidade para que os fiéis redescubram sua caminhada com Deus. Os fiéis podem experimentar a graça das indulgências plenárias, especialmente ao atravessar a Porta Santa em Roma. Até aqui, tudo parece seguir a riqueza espiritual que essa tradição carrega. Porém, precisamos refletir: será que, no jubileu de 2025, essa essência está sendo preservada? O tema escolhido, esperança, é, sem dúvida, poderoso e necessário em um mundo tão marcado por crises e divisões. Mas esperança em quê? Em quem? Como católicos, nossa esperança deve estar ancorada em Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. No entanto, ao observarmos as decisões recentes do Vaticano, como a cruz do jubileu com elementos controversos e a agenda de eventos que muitos consideram desviados da tradição, surge uma inquietação legítima. Será que estamos diante de um ano santo fiel à sua finalidade? O ano jubilar deve ser um tempo de unidade na verdade, não de confusão ou divisão. É crucial que nós, católicos, estejamos atentos e preparados, rezando e buscando formação para discernir os sinais dos tempos. Afinal, o que está em jogo é a fidelidade àquilo que nos foi ensinado. Um dos símbolos mais poderosos do cristianismo é a cruz. Ela representa o sacrifício de Cristo, o amor redentor de Deus e a vitória sobre o pecado e a morte. Por isso, qualquer alteração ou substituição em sua simbologia gera, com razão, profunda inquietação entre os fiéis. No caso do jubileu de 2025, a cruz jubilar trouxe à tona uma polêmica que está dividindo opiniões. Em vez de Cristo, foi incluído um arco-íris como elemento central. Essa escolha levanta questões sérias. O arco-íris, embora seja um símbolo bíblico, também foi apropriado em contextos ideológicos. É impossível ignorar o peso simbólico que ele carrega nos dias atuais. Então, a pergunta que surge é: por que substituir a imagem de Cristo por um elemento tão carregado de significados controversos? Como católicos, precisamos ser claros: a cruz é o sinal de nossa salvação. Não há substituto. Não há adaptação que possa retirar dela o lugar central em nossa fé. Ver essa mudança em um evento tão importante como o Ano Santo não é apenas desconcertante, é profundamente preocupante. Estamos diante de uma tentativa de modernizar a mensagem do Evangelho? A cruz deve apontar para Cristo, não para ideologias humanas. Ao colocarem um símbolo que pode ser interpretado de tantas formas, o risco é desviar o foco do que realmente importa, a redenção conquistada por Jesus. Essa decisão não pode passar despercebida. Precisamos, como igreja, questionar e refletir. Será que estamos realmente honrando a missão de evangelizar com autenticidade, ou estamos cedendo a pressões culturais que enfraquecem o testemunho da fé? Para muitos, a cruz do jubileu deveria ser um convite à esperança em Cristo. Mas, ao que parece, está se tornando motivo de confusão e desvio espiritual. Isso não é apenas uma questão estética ou simbólica, é uma questão de fidelidade ao Evangelho. Entre os eventos programados para o jubileu de 2025, a confirmação de uma peregrinação de movimentos LGBTQ+ chamou a atenção. Essa iniciativa, liderada pela Associação Latenda de Jonata, foi incluída no calendário oficial do Vaticano, com o objetivo de acolher essas pessoas e proporcionar a experiência espiritual de um ano santo. Embora a Igreja Católica sempre tenha enfatizado o acolhimento e a misericórdia para com todos, essa decisão suscita uma reflexão importante: qual é o limite entre acolher e comprometer a mensagem do Evangelho? Como cristãos, somos chamados a amar o próximo, independentemente de suas escolhas ou circunstâncias. No entanto, esse amor deve ser ancorado na verdade de Cristo. Acolher os fiéis LGBTQ+ na caminhada de fé é algo nobre e necessário, mas há uma linha tênue entre estender a mão e dar a entender que certas ideologias, muitas vezes conflitantes com os ensinamentos da Igreja, podem ser assimiladas sem discernimento. Essa peregrinação levanta questões fundamentais: o que ela simboliza para a Igreja e para os fiéis? Está sendo vista como um convite à conversão e ao encontro com Cristo, ou como uma validação de comportamentos e ideologias que se chocam com a moral cristã? O jubileu é um tempo de reconciliação, sim, mas também de arrependimento e transformação. Outro ponto que inquieta muitos católicos é a postura ambígua do Vaticano em relação a esse evento. Embora a Igreja reforce que todos são bem-vindos, essa inclusão, sem um posicionamento claro sobre a necessidade de adesão à doutrina católica, pode causar confusão entre os fiéis.
Afinal, a verdadeira caridade cristã não é apenas acolher, mas também conduzir ao caminho da verdade e da santidade. Essa peregrinação poderia ser uma oportunidade poderosa de evangelização e conversão, mas, para isso, é preciso que fique claro que a Igreja não relativiza seus ensinamentos. Nosso compromisso como católicos é com a verdade de Cristo, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. O jubileu de 2025 precisa ser um momento de unidade na fé, e não de divisões que enfraquecem o testemunho da Igreja no mundo. A confirmação da cruz jubilar sem Cristo e da peregrinação dos movimentos LGBTQ+ gerou uma onda de reações entre os fiéis e clérigos, evidenciando a divisão que temas como esses podem provocar na Igreja. De um lado, há aqueles que enxergam essas decisões como um gesto de acolhimento e inclusão, alinhado à mensagem de misericórdia pregada pelo Papa Francisco. Do outro, muitos questionam se essas escolhas não estão comprometendo os fundamentos da fé católica. Entre os fiéis, a inquietação é palpável. Muitos veem na substituição de Cristo na cruz e na abertura para eventos ideologicamente carregados um risco de diluição da mensagem do Evangelho. Redes sociais e comunidades paroquiais têm se tornado espaços de discussão acalorada, com questionamentos como: estamos realmente colocando Cristo no centro, ou cedendo à pressão de grupos externos? Para muitos, essas decisões estão sendo vistas como uma tentativa de agradar a todos, ao custo de enfraquecer a identidade católica. Clérigos também têm se manifestado. Alguns padres e bispos, em homilias e declarações públicas, expressaram suas preocupações com a mensagem ambígua que essas ações podem transmitir. O arcebispo de Glasgow, por exemplo, afirmou que a cruz representa a esperança. Por outro lado, há padres que veem nessa peregrinação uma oportunidade de diálogo e evangelização. Eles argumentam que acolher esses grupos na Igreja é uma chance de mostrar a misericórdia de Deus. No entanto, mesmo entre esses, há o reconhecimento de que a mensagem precisa ser clara: acolher não é aprovar tudo, e o caminho cristão exige conversão e adesão aos ensinamentos do Evangelho. Minha opinião? O sentimento de inquietação entre os fiéis não é infundado. A Igreja sempre ensinou que a misericórdia não pode ser separada da verdade. Acolher pessoas de diferentes realidades é essencial, mas nunca à custa de relativizar os princípios da fé. Como católicos, precisamos exigir da hierarquia eclesiástica um posicionamento claro e firme, que oriente os fiéis em tempos de confusão. A reação dos fiéis e clérigos deve ser um sinal de alerta para toda a Igreja. Sem isso, corremos o risco de transformar um evento sagrado em um palco de polêmicas que afastam mais do que aproximam. O jubileu de 2025, com o tema Esperança, deveria ser uma oportunidade para reafirmar nossa fé, fortalecer a unidade da Igreja e levar os fiéis a um encontro profundo com Cristo. No entanto, as decisões em torno da cruz jubilar e a inclusão de eventos polêmicos têm gerado mais dúvidas e divisões do que unidade e clareza espiritual. Como católico, vejo essas questões como um convite à reflexão e, acima de tudo, à oração. O Ano Santo é, por definição, um tempo de graça, perdão e reconciliação. Mas essas graças só podem ser plenamente vividas quando Cristo está no centro. Substituir sua figura na cruz por um símbolo tão carregado de significados ideológicos levanta sérias preocupações. Sobre qual mensagem realmente estamos transmitindo ao mundo? Minha oração é que o jubileu de 2025 não seja marcado por polêmicas ou ambiguidades, mas pela renovação da fé e do compromisso com a verdade de Cristo. É necessário que a liderança da Igreja, especialmente o Papa Francisco e o Vaticano, ouça as vozes dos fiéis que pedem clareza, coragem e fidelidade aos ensinamentos que atravessaram os séculos. Mais do que nunca, precisamos de uma Igreja que seja um farol de luz em um mundo cada vez mais confuso. Uma Igreja que acolhe, mas que também guia. Que ama, mas não teme falar a verdade.